graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Na passagem de hoje, vamos ler 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao versículo 15. Ninguém conhece o autor de 1 e 2 Reis, embora comentaristas tenham sugerido Esdras, Ezequiel e Jeremias como possíveis autores. O primeiro livro de Reis foi escrito para registrar a história, mas importante para ensinar as lições da história dos reis de Israel. Como antes aconteceu com outros livros históricos do Antigo Testamento, a história registrada aqui foi feita para preservar não apenas eventos importantes, mas verdades espirituais aprendidas através dos eventos realizados pelos reis de Israel. 1 Reis, versículo 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 3. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Versículo 4. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para alimentarem lá. Versículo 5. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Versículo 6. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Versículo 7. Alguns tempos depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Versículo 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Versículo 9. Vá imediatamente para a cidade de Sarapta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Versículo 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Versículo 11. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Versículo 12. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo os gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Versículo 13. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disser. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Versículo 15. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos para o nosso devocional de hoje. Em cima da palavra que a gente acabou de ler, o nosso devocional começa com o título Provisão para os Problemas. Imagine que sua despensa não está mais cheia. As prateleiras de suas geladeiras estão vazias e os armários também. Você não tem ideia de onde vai conseguir sua próxima refeição e está desesperadamente com fome. Foi o que aconteceu com a viúva de Sarapta na passagem de hoje. Ela viveu durante uma época em que as pessoas muitas vezes voltavam-se para os ídolos para suprir suas necessidades, sendo o mais proeminente o deus de Baal. De fato, durante o reinado do rei Acabe, a adoração a Baal obteve destaque em Israel. O profeta Elias chegou com uma mensagem de Deus. Uma terrível seca estava chegando e provaria que o falso deus Baal era imponente. Verso 1. Elias entregou sua mensagem antes que Deus o instruísse a ir para um esconderijo remoto, onde Elias pudesse beber de um riacho e ser alimentado por corvos no meio da fome. Versículo 4.
Quando o riacho secou, Deus instruiu Elias a voltar ao território de Baal, para Serepta, onde Deus proveria para ele de outra maneira milagrosa. O Senhor havia ordenado a essa pobre viúva que alimentasse Elias, embora não haja muita informação sobre ela. Sabemos que ela não tinha comida de sobra. Ela estava planejando uma última refeição para ela e seu filho antes que eles morressem. Então, Elias fez uma promessa tremenda. A farinha e o azeite da viúva não acabariam até que Deus trouxesse a chuva. Versículo 14. Assim a viúva confiou na promessa de Deus e agiu em obediência, mas seus problemas não acabaram, pois seu filho adoeceu e morreu. Aflita, ela atacou Elias, temendo que seu próprio pecado tivesse matado seu filho. Elias levou o corpo do menino para o cenáculo e orou até que Deus restaurasse sua vida. A viúva então teve certeza de duas coisas: Elias era um homem de Deus e a palavra do Senhor é a verdade. Verso 24. Há momentos em que somos chamados a andar pela fé e não pelo que vemos. Confiamos que Deus nos protegerá e agirá em nosso favor, mesmo quando o caminho à nossa frente parece problemático. Se você está nessa situação, volte-se para Deus em busca de ajuda e libertação. Ele pode fazer um caminho mesmo onde parece não haver nenhum. Glória a Deus. Louvado seja o meu Deus. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, fazendo esse devocional, meu Deus, para nos achegarmos mais a Ti. Pai, prospera, meu Deus, o restante deste dia como o Senhor prosperou até este momento. Dá, meu Pai, uma visão ampla aos Teus filhos, Senhor. Faz com que a Tua palavra penetre, meu Pai, bem profundo em seus corações. Meu Deus, eu Te louvo e Te agradeço. Em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. E graças a Deus.